E a primeira-dama Michele Bolsonaro citou, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, citou uma passagem bíblica para declarar apoio ao marido. E complementou, abre aspas, eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Estou às suas ordens, meu capitão. Fecha aspas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a liderança de Jair Bolsonaro permanecerá. Abre aspas. A liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, disse que trabalhará em dobro por lealdade ao ex-presidente e acrescentou: é hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, escreveu, abre aspas, vence o sistema. Tá aí então, Nicolas Ferreira, deputado. A gente acompanhou aqui algumas repercussões desse julgamento no TSE e agora quero ouvir a análise de Alexandre Garcia sobre esse resultado de 5-1 do TSE, Alexandre. 5-2. 5-2, perdão. Esse eu gravei ontem já, dizendo que seria 5-2, né? Não tinha como, a gente conhece as pessoas. Né? Eu queria fazer só uma atualização. Isso que a gente ouviu há pouco do vídeo de Bolsonaro não é inédito, não é de hoje, já se ouviu antes. Assim como o que Bolsonaro disse aos embaixadores naquela reunião, tampouco é inédito. Nós já tínhamos ouvido isso de Roberto Requião, de Leonel Brizola, de Brizola Neto, de Carlos Lupe, de Flávio Dino, de Ciro Gomes. Todo mundo pôde dizer isso que ele disse, né? Falando sobre a necessidade de haver um comprovante impresso em papel para o voto digital. Só Bolsonaro não pode. Aliás, falando sobre o voto da ministra Carmen Lúcia, a quem eu respeito muito, porque eu fiquei sabendo hoje que o pai da Ana Paula tem um ponto em comum com o pai da ministra Carmen Lúcia. O pai da ministra Carmen Lúcia também me acompanhava, gostando dos meus comentários, porque estamos afinados na defesa do país, da lei, da ordem, da ética, dos valores familiares. Né? Mas eu estranhei no voto a ministra, resumindo, né, em outras palavras, você nos atacou, portanto vai ser condenado. Você não pode nos atacar. E disse mais que foi uma reunião com caráter eleitoreiro. Sim, era um candidato à reeleição, político, e tudo que um político faz tem lá esse caráter. Né? Agora, eu queria sugerir um acréscimo à Constituição, no inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, à exceção de presidente da República chamado Bolsonaro, né? Porque ele manifestou o que pensava. Né? Não significa agrediu as instituições, né? Mas, enfim, foi então um 5-2, previsível, em que prevaleceu já aquilo que certamente estava na cabeça de todos nós. Né? Todos nós sabíamos que o resultado seria esse. Revela, Dr. Freud diria, um medo de Bolsonaro. Ele não pode, ele tem que ser inelegível, né? Porque senão ele vai fazer de novo o que ele fez nesses 4 anos, devolvendo as liberdades. Ainda domingo passado eu ouvi no sermão no Mosteiro de São Bento o valor da liberdade superior ao valor da vida. Né? Enfim, essa defesa de que o presidente da República não pode falar com não eleitores brasileiros, os embaixadores estrangeiros não são eleitores no Brasil, portanto ele não estava querendo influenciar, ele estava revidando, digamos assim, vamos admitir, um encontro de 48 dias antes, em que os embaixadores foram convidados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fachin, para ouvir as preocupações dele,
Inclusive, ele expressou a preocupação, tem gente que pode não querer aceitar o resultado das eleições, né, insinuando pessoas que têm caráter totalitário e tal, né, algo assim parecido, é memória. E ele fez uma reunião, aliás, o ministro Alexandre de Moraes lembrou que foi uma reunião que não foi organizada pelo Itamaraty, nem teve a presença da Casa Civil, o que significa estar eximindo o presidente de usar a máquina estatal, administrativa, usou o palácio, onde ele mora, né? E a prerrogativa de conversar com os representantes das nações credenciadas em Brasília. E os embaixadores, eu falei com alguns que estiveram nessa reunião, me disseram que, olha, a gente não vê crime nisso, né? É nossa obrigação acompanhar eleições, né, sobre a segurança e a legitimidade do resultado para informar seus governos. Faz parte da missão dos embaixadores, né? A gente podia dizer, puxa, se ele cometeu um crime, os embaixadores foram cúmplices, então, né? Porque estavam ali ouvindo e depois foram embora e não fizeram nenhuma denúncia, ninguém reclamou. Então, 5-2, está decidido, Bolsonaro não pode ser eleito, e os 51 milhões de eleitores que optaram por Bolsonaro como primeira opção no primeiro turno da última eleição presidencial ficarão impedidos de ter esse candidato pelos próximos 8 anos. Então foi uma cassação também de uma parte do direito de 51 milhões de eleitores brasileiros. Dizem que Bolsonaro foi crucificado. É um perigo, porque converte em Cristo alguém que já tem Messias no nome, né? E de se tornar o grande eleitor. Acho que foi Frederico Guilherme, lá da Prússia, que era o grande eleitor, né, 1600 e pouco. Se torna um grande eleitor. Ele já está acostumado com isso. Ele elegeu deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, né? E talvez agora fique livre das amarras da lei eleitoral como candidato. Talvez até possa sair do partido, não sei. Não, isso é só especulação pura, né? E está aí, pega um Instituto Bolsonaro em defesa dos interesses do país, da política brasileira e, sobretudo, defesa da Constituição, né? As pessoas não estão se dando conta do que está em jogo. Inclusive, não estão lembrando que ano que vem teremos eleições municipais, onde começa o poder, onde os legisladores e os chefes do executivo estão mais próximos do povo. É a democracia mais próxima, eleição municipal. E aí? Vai ter confiança absoluta nas urnas? Vai restar alguma dúvida? Vem tentando desde 2001. O primeiro foi Requião, né? Passou por Flávio Dino Brizola Neto, depois Bolsonaro. 71% dos congressistas derrubaram o veto de Dilma, né? Mas encontrou sempre a barreira no judiciário. O judiciário nunca quis, alega que põe em risco o sigilo do voto.